Estamos de volta com a edição manhã desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Você sabe, toda quarta-feira é dia de Fala Doutora. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças vinculadas ao ato de dormir, como a insônia. Isso pode explicar a popularização de medicamentos para tratar esses distúrbios. O problema, como sempre, é o uso abusivo desses medicamentos. E sobre esse tema eu converso a partir de agora com a doutora Mayra, que já está aqui ao meu lado. Doutora, muito obrigada pela sua presença mais uma vez na Edição Manhã. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que nos assistem, né? É sempre muito bom estar aqui, como a gente fala, né? Mesmo seja um pouquinho, mas esse pouquinho fala para poder fazer a grande prevenção que a nossa população, ela tanto precisa. Desperta aí a curiosidade das pessoas, né, doutora? Sim, e certeza. Hoje escolhemos falar desse tema que, de fato, está preocupando os profissionais da área da saúde, como você é neurologista, e tem aumentado demais esse uso abusivo de medicamentos. O problema não é nem o uso, mas é as pessoas não saberem usar da forma correta, adequadamente. doutora? Sim. Olha, alguns distúrbios do sono, em especial a insônia, é o que mais as pessoas enxergam, né? Que eu não consigo dormir. Ou ela acorda muito no meio da noite, ou ela tem a grande dificuldade de iniciar o sono. E nisso as pessoas apelam, né, para as medicações. Elas não fazem o que a gente poderia chamar de uma prevenção, uma higiene do sono, né, para tentar dormir e acostumar o cérebro a dizer, olha, esta é a hora de eu deitar, eu vou fechar. Você começar a dar novo hábito para o cérebro. E lógico que nessa vida, né, que nós vivemos hoje, com tanta intolerância, com ansiedade, porque eu tenho que dormir tantas horas, eu tenho que pegar no sono. A ansiedade é o grande fator da perda do sono, e aí as pessoas buscam aquilo que é mais fácil. Se desligar à força. Isso, que é o assim. uso da medicação, né? Agora, doutora, por que o uso a longo prazo ou de longo prazo de um medicamento para o sono não é saudável? É assim, quando a gente está falando, vamos dizer, tem duas classes, né? Tem as medicações, os benzodiazepínicos, são aqueles de faixa preta, que são remédios para ansiedade e que eles têm o efeito sedativo, uns mais do que os outros. Nós temos alguns antidepressivos que também têm esse papel. São antidepressivos, ajudam na ansiedade e têm um efeito sedativo bom. Até às vezes a gente brinca, você mata 2 coelhinhos, né, com uma cajadada. E tem os indutores do sono. Esse, eu acredito que seja o que esteja tendo um grande abuso, né? E, por exemplo, o Zolpidem é o mais comum, vamos dizer assim, e hoje tem vários no mercado. Então, o que é esse remédio? Ele é indutor. Eu vou dormir, então eu tomo ele, porque 15 a 20 minutos, né, você está realmente induzida ao sono. Corre o risco também dessa pessoa que toma em excesso esse medicamento, muitas vezes, como as pessoas costumam falar, né? O corpo vicia e já nem faz mais efeito? Sim. Tem esse efeito contrário? Sim. Todos esses remédios, tanto os benzodiazepínicos quanto os indutores do sono, eles causam dependência, sim. E dependendo do perfil do paciente, do porquê ele tem insônia, vamos dizer assim, dependendo, né, da pessoa, eles criam essa dependência mais rápida, uma tolerância mais rápida para essas medicações. Então, automaticamente, usava meio, de meio passa para 1, de 1 passa para 2, e a pessoa sai tomando, né? Ela não consegue esperar, ela não consegue fazer o que eu falei aqui da higiene do sono para poder não ter o abuso das medicações. Vamos falar da higiene do sono, doutora, para explicar para o pessoal de casa? É como se a gente precisasse criar todo um ambiente para a chegada ali do sono, é isso, doutora? Isso. Ó, Igual quando coloca a criança para dormir, mais ou menos? Isso, assim, você tem a hora, você vê quantas horas é necessário para você. Tem pessoas que 4, 5 horas, elas estão muito bem, obrigada. Cada um tem um tempo, Isso, né? tem pessoas que tem que ter 8 horas de sono, porque senão no outro dia ela não está bem. Então, você se conhecendo, então você tem que ir para a cama, criar aquele ambiente calmo, mais tranquilo, ir lá deitar. Nada de estímulos, como hoje o celular,
celular, além do estímulo do assunto, que você desperta o cérebro, você desperta aquilo que você quer ler. Às vezes, eu vou ler um livro e aí me dá sono. Se o livro for ruim, vai te dar sono. Mas se for um livro bom, você vai despertar. E no celular complica um pouquinho Sim, mais. porque né? ainda tem, além do motivo, né, do que você está vendo, tem o fator da iluminação. Aquilo já te desperta, né? Já desperta o cérebro. Então, automaticamente, você desperta, você não vem o sono, né? O sono que a gente chama fisiológico. Certo. Esses problemas, né, esses distúrbios do sono, são problemas que ocorrem mais em mulheres, em homens, ou isso é indiferente, doutora? Geralmente, ocorre mais em mulheres, tá? Porque está muito também, o que eu digo, ligado à questão da ansiedade, de fatores depressivos, né? Então, ocorre um pouco mais nas mulheres. Os homens, eles têm um pouco essa dificuldade, mas eles não se apegam, ou eles tentam, né, não se apegar ao uso da medicação. Então, eles são mais resistentes ao uso da medicação. Já as mulheres, não. Ela já não tem esse problema, vamos dizer assim. Ela, se tiver que usar, ela usa, ela já procura para usar a medicação, né? E quando você vê, ela está usando 1, 2, 3, logicamente, dependendo do perfil da pessoa. Porque, assim, o indutor do sono, ele é o quê? Ele é aquele remédio que você vai tomar para induzir o sono. Por quê? Porque você está passando por um problema, você fez uma viagem, mudou o seu fuso horário, você está passando por um problema importante ali, dormiu no hospital, perdeu o sono, mudou a rotina. Então, você usa para você reorganizar o seu cérebro na hora de dormir. E ponto. E ponto, isso. E até eu falo muito para os pacientes, o indutor do sono, ele não vai estar tratando nada, né? Ele só vai induzir o sono, né? Então, ele vai corrigir esse hábito para você dormir, mas ele não vai estar tratando ansiedade, depressão, distúrbios de humor, nada que te faz perder o sono. E esse uso, doutora, ou se é que tem de fato riscos para essa pessoa que até não respeita ali a dosagem indicada pelo especialista e fala, passou vou tomar uns 2, 3... Isso pode, de fato, levar a consequências mais complicadas para essa pessoa? Sim. Primeiro, imagina que você só dorme com remédio. Já virou uma dependente. Né? Já tem essa dependência. Dependendo da dose, do abuso que você venha, da tolerância que você cria, que seu cérebro cria, essas medicações, elas agem no sistema nervoso central, que é o cérebro. Então, você pode ficar a um embotamento da memória, da atenção, a pessoa pode ficar mais desligada, né? É um sono não fisiológico, é um sono que não cumpre as etapas fisiológicas das fases do sono, que a gente tem a fase 1, fase 2 e a fase 3, né? Então, o paciente, ele pode pular essas fases do sono. Então, é um sono não reparador, é um sono não fisiológico. E, além do que, do uso abusivo mesmo, medicamentoso, e cria uma dependência, sim, totalmente. Perfeito, doutora. Qual seria o conselho, orientação final que você traz para o nosso telespectador, donas de casa, idosos? A gente tem toda a idade aqui nos acompanhando, né? Sim, identificar, por exemplo, por que eu perco o sono? Né? Eu acho que primeiro é tentar identificar a causa de você perder o sono, e aí você procurar ajuda médica. Às vezes você precisa usar medicação, sim. Muitas vezes você precisa, porque se você está ansioso, deprimido, e aí você perde sono, então você tem que tratar a ansiedade, a depressão, aquilo que te faz perder o sono. Né? Aí seja uma atividade física de manhã, uma alimentação adequada, né? Assim, não comer, vamos, que a gente brinca, comer comida pesada na janta. Você vai fazer digestão, então a circulação ela vai simples, né, doutor? Vai para fazer a digestão, então você pode despertar ou ter uma qualidade de sono ruim, né? Determinadas substâncias como café, substâncias que a gente chama que tiram um pouco o efeito do sono. Então você identificar isso e você colocar uma rotina. Não, hora que eu vou para a cama, 11 horas, tá? Vai lá 11 horas, né? Deixa aquele ambiente, vou chamar de tranquilo, sem estímulos externos, né? E tenta dizer para o cérebro, ele vai entender com os dias que ele precisa dormir aquela hora.
vai educando igual faz de fato com uma criança. Uma criança, Doutora, exatamente. Muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos, orientações tão valiosas sempre. Muito obrigada. Quarta-feira a gente se encontra. Com certeza. Obrigada também. Um abraço a todos. Um beijo, doutora. Até quarta-feira. Obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Olha, coladinho com a edição amanhã. Tem alerta total, então já fica aqui com a gente. Vai rapidinho pegar uma água e volta para você não perder. Beijo grande. Eu te vejo amanhã a partir das 10. Tchau, tchau.